Boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto a vocês na nossa última reflexão do ano de 2014. Ano esse de muito aprendizado, de muito estudo para todos nós. De início, gostaria de agradecer à diretoria do Centro Espírita Jesus de Nazaré, na pessoa do Sérgio Bebiano e da Márcia, também do Alexandre, pelas sucessivas oportunidades que tem nos dado ao longo desse ano. O tema que a gente vai refletir na noite de hoje é um tema que se baseia no livro Caminho e Vida, de Emmanuel, numa mensagem intitulada Carta de Ano Novo, que vem nos falar basicamente sobre mudança, sobre movimento, sobre transformação. Que depois dos 365 dias que marcam o nosso calendário, parece se tornar mais presentes na vida de cada um. Depois que a gente vivencia as experiências ao longo desses 365 dias, parece que um sentimento de movimento mais intenso, de mudança, passa a tomar conta de nós, nas metas que nós lançamos para o ano seguinte, nas reformulações que projetamos para o ano novo. Todo mundo aqui envolvido por esse sentimento, creio eu, costuma lançar meta para o ano seguinte, costuma fazer projetos. E esse movimento é um movimento muito importante, muito relevante. O problema é que, geralmente, ele se verifica em um único dia do ano. A gente costuma fazer uma retrospectiva de nós mesmos, geralmente no dia 31 de dezembro. Em que a gente começa a fazer um balanço de nós mesmos, das nossas experiências vividas ao longo do ano. Então, existe um grande inconveniente, porque quando a gente vai parar para analisar o dia 1º de março, o dia 15 de agosto, o dia 3 de julho, vocês conseguem se lembrar do que vocês fizeram nessas datas? Eu não consigo. Então, quando a gente deixa para fazer um trabalho de retrospectiva, de balanço das nossas vidas, em um único dia do ano, a gente geralmente não se agrada com o ano que se foi. Comigo, pelo menos, é assim. Quando eu faço um balanço do meu ano, eu não costumo ficar muito agradado com aquilo que eu percebo. E por que eu não costumo ficar feliz com a minha retrospectiva? É porque um trabalho de introspecção que deveria ser feito constantemente, segundo a proposta de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, a gente deixa para fazer em um único dia, então não dá tempo de fazer um balanço exato, não dá tempo de desenvolver um autoconhecimento preciso que me faça uma pessoa melhor, a fim de eu me sentir feliz com o passar dos dias. Então, geralmente eu não me agrado porque a consciência acusa. A consciência acusa tempo perdido. A consciência acusa oportunidades deixadas para trás. Então é por isso que muitas das vezes a gente não se vê satisfeito com um balanço que a gente faz do ano. Porque a consciência não está tranquila. A consciência ela não está favorável. A consciência ela apresenta pendências. É por isso que, nesse sentido, eu me recordo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, em uma lição intitulada O Homem de Bem. E dentre muitas características que marcam as qualidades de um homem de bem, uma nos chamou a atenção especialmente para a reflexão da noite de hoje. Porque dentre várias, ele cita uma que diz o seguinte: o homem de bem,
estuda as suas imperfeições e trabalha sem cessar por combatê-las, tendo disso o resultado de dizer a si mesmo no dia de amanhã o que há nele de melhor do que na véspera. Então, um homem que desenvolve um trabalho de autoanálise, que nos proporciona um autoconhecimento de uma maneira mais constante na vida dele, ele consegue perceber os seus erros em lime, no início, e consegue se corrigir com mais facilidade. Portanto, quando a gente deixa tudo para o final do ano, não dá tempo, e a gente se desagrada com aquilo que a gente percebe de nós mesmos. Porque a gente não está bem com a nossa própria consciência, a gente não está seguindo as leis naturais que regem o universo. Na pergunta 614 de O Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta à espiritualidade, os espíritos superiores, a seguinte questão: o que podemos entender por lei natural? E a espiritualidade responde: lei natural é a lei divina. É a única lei capaz de proporcionar felicidade verdadeira para o homem, porque ela diz o que ele pode ou não fazer. Então, um dos motivos dos nossos inconvenientes é não saber aquilo que a gente faz por falta de autoconhecimento, que essa lei, que o cumprimento dessa lei nos garante. E um dos meios de se conscientizar dessa lei é através da autoanálise, é através da introspecção. Essa introspecção nos conduz a uma serenidade que nos leva a encarar as nossas dificuldades com outras motivações. Quando a gente está de acordo com as leis divinas, dentro desse trabalho de autopercepção e de esforço por melhoria individual, a gente passa a entrar em ressonância com as leis divinas e aquilo nos dá serenidade para o enfrentamento das nossas dificuldades. A gente passa a desenvolver em nós uma palavra que chama entusiasmo, mesmo nas nossas crises. A palavra entusiasmo, muitas vezes a gente confunde com euforia, mas se a gente for analisar etimologicamente o significado da palavra entusiasmo, a palavra entusiasmo vem do grego e significa enteos, Deus dentro. Então só é entusiasmado com a vida aquele que possui Deus dentro. Ter Deus dentro é caminhar conforme a sua lei que está na consciência. Então quando a gente começa a se esforçar para ter esse entusiasmo, a nossa vida passa a não ser triste. A gente passa a desenvolver em nós um combustível diferente para encarar até as mais duras crises de uma maneira diferente. É por isso que às vezes a gente olha para um Chico Xavier, né, com tanto sofrimento que ele passou, e a gente fala assim, nossa, mas a vida dele deve ter sido sofrida, né? No entanto, quando perguntavam para Chico Xavier como era a vida dele, ele falava, meu filho, minha vida é uma festa. Porque ele tinha esse entusiasmo de quem vive de acordo com as leis divinas. Daquele que procura fazer o melhor de si a cada dia. E aquele que procura fazer o melhor de si a cada dia, não tem do que ter remorso, não tem do que se culpar. Porque ele está buscando o entendimento e a aplicação das leis de Deus. Então a gente passa a encarar as nossas dificuldades de uma maneira diferente. Para a gente compreender isso, existe uma passagem da vida de Sócrates, considerado aí o pai da filosofia, que quando ele foi preso, acusado de corromper a juventude de Atenas, segundo as autoridades da época, Sócrates estava corrompendo a juventude da época porque estava fazendo com que os jovens não acreditassem mais nos deuses adorados por Atenas, na Grécia Antiga. Então ele é acusado e preso, condenado à morte por envenenamento. E nisso os seus discípulos ficam desesperados. Em um determinado momento, Xantipa, que muitos historiadores
atribuem como sendo a sua esposa, vai visitar Sócrates logo no início que ele foi preso, desesperada. E chega para ele e se inicia um diálogo. Mas eu não acredito que o senhor foi preso. Ele disse, eu não estou preso, eu estou livre. Preso está quem me prendeu. Mas o senhor vai morrer. E ele diz, todos nós vamos morrer. Mais dia ou menos dia. Mas o senhor vai morrer injustamente. E ele responde, você queria que fosse justamente? Você queria que a minha morte fosse justa? Né? Então, é a serenidade de quem tem a consciência tranquila e que proporciona a minimização das dificuldades, das crises mais duras. E em outro episódio, quando outro discípulo de Sócrates vai o visitar, e isso aí já acontece na véspera dele tomar o veneno, a cicuta, ele chega para ele, o seu discípulo que se chamava Críton, e essas informações estão contidas no livro Fédon de Platão. Críton chega para ele e diz assim, qual é seu último desejo? Qual seria, mestre, o seu último desejo? A fim de que eu possa te ajudar, na medida das minhas possibilidades. Ele fala assim, Críton, a gente deve um galo a Asclépio, não esqueça de pagar. Ele devia um galo para Asclépio, e ele recomenda que Críton realizasse seu último desejo, que seria pagar o seu galo a Asclépio. Ou seja, o que isso significa para nós? Estar em paz com a consciência. Porque o Tiago Ramos, na última palestra que ele teve aqui, falando sobre o Natal, ele deu um exemplo que eu achei muito interessante. Ele disse assim, se a gente ficasse sabendo hoje, que a gente vai morrer amanhã, todos nós desse salão que estamos aqui presentes, ficássemos sabendo hoje que a gente vai morrer amanhã, certeza, o que a gente faria com a notícia dada agora? Eu aposto com vocês que não tinha ninguém aqui nos próximos 5 minutos seguintes. Vocês tudo iam sair correndo, procurar se encontrar com os familiares, procurar se reconciliar com alguém, com o tempo perdido, com um ente querido, né? Por que a gente sairia correndo? Por que a gente não ficaria aqui me escutando mais nem um minuto? Porque a nossa consciência não costuma andar em dia. Nos casos de Sócrates foi diferente. Qual seria seu último desejo antes da morte? Paga um galo que a gente deve a Asclépio. Igual Francisco de Assis, quando ele estava regando um jardim, e um companheiro chega para ele e diz assim, o que você faria agora, se você soubesse que iria morrer amanhã? Ele fala assim, eu continuaria regando o meu jardim, porque ele estava em paz com a consciência. Agora nós não, como a gente não está em paz com a consciência, a gente tem essa mania de viver insatisfeito, a gente tem a mania dessa transição que representa para nós, o ano novo, a gente se desagradar com aquilo que a gente percebe. Então é preciso com que, além das metas materiais, das metas afetivas que a gente costuma a lançar para o ano seguinte, a gente também passe agora a lançar metas de cunho espiritual. A gente comece a desenvolver um trabalho de lançar metas de cunho moral. Porque por mais que eu me realize no campo material, por mais que eu me realize no campo afetivo, se eu tiver alguma pendência com a minha consciência, aquela felicidade não vai ser completa. E não existe felicidade pela metade. Não existe felicidade parcial. A gente só é feliz quando a gente também está em paz com a nossa própria consciência. Na pergunta 922 de O Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores a seguinte questão. Ele diz assim, a felicidade terrestre, sendo relativa à posição da alma de cada um, ou seja, o que agrada a uns é motivo de felicidade para outros, como estabelecer um critério de felicidade para todos os homens? Antes de entrar na resposta,
eu vou comentar a forma da pergunta, porque é uma pergunta um pouquinho caprichada que fizeram para a espiritualidade. Considerando a felicidade como sendo, a felicidade terrestre como sendo relativa à posição da alma de cada um, o que representa felicidades para uns, muitas das vezes representa desgraça para outros. Como estabelecer um critério de felicidade para todos os homens? Espiritualidade, o Allan Kardec está querendo perguntar o seguinte, né? O que me agrada, o que me faz feliz, pode não te agradar. Aquilo que para mim me satisfaz, pode não te satisfazer. Então, às vezes, a minha felicidade representa muitas das vezes a sua desgraça, porque os gostos são diferentes. Tá certo? Como estabelecer, então, um padrão de felicidade que seja real para todos os homens? E a espiritualidade, eu falei assim, nossa, depois de uma pergunta dessa, a espiritualidade vai vir com um texto enorme. Mas a gente vê que foi em 2 frases que a espiritualidade respondeu. Uma das coisas que me impressionam nas colocações dos bons espíritos é o poder de síntese que eles têm de passar um conhecimento profundo em poucas palavras. É uma coisa que realmente nos deixa fascinados. Então a espiritualidade responde, esse padrão de felicidade acessível a todos os homens, no campo material, seria a posse do necessário. E no campo espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então a espiritualidade está querendo dizer o seguinte, a felicidade possível a todos os homens na matéria é a posse do necessário. É a posse do necessário. Porque quando a gente fica estipulando metas exorbitantes no campo material, a gente começa a adentrar um caminho de infelicidade. Porque a busca incessante pelas posses materiais funcionam como se fosse você tentar matar a sede na água do mar. Quanto mais você bebe a água do mar, mais sede você tem, porque ela é salgada. Então, por mais que eu tenha as aquisições materiais, aquelas aquisições materiais, mesmo que sejam grandiosas, elas vão me abrir possibilidades para outras aquisições. E eu nunca vou estar satisfeito se eu priorizar elas. Porque eu sempre vou estar querendo mais. Eu sempre vou estar querendo mais. E mais, vou estar também tendo medo de perder. Então não pode ser feliz assim. A felicidade acessível à matéria é a posse do necessário. E no campo espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. A fé no futuro nos conduz a determinadas atitudes que fazem com que a gente desenvolva em nós a consciência tranquila. Então, que tal, para o ano novo, para o ano que se entra, em vez também, claro que a gente também quer trocar de carro, a gente quer adquirir um imóvel, mas que tal, além dessas metas, nós também lançarmos metas espirituais? Para que a nossa felicidade ela possa se estruturar de uma maneira completa, de uma maneira plena. A plenitude, ela só vem quando a gente está completo, quando não há falta. Então é preciso com que nós também passemos a lançar metas espirituais para o novo ano, reformulando as nossas promessas de uma vida melhor, de uma vida mais voltada à introspecção, ao nosso autoconhecimento. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade qual é o meio prático mais eficaz de se atingir a felicidade possível na Terra. E a espiritualidade responde, conheça a ti mesmo. Então isso vai nos levando a um autoconhecimento. Mas é preciso com que a gente lance metas de melhoria interior. E não só de busca pelaquilo que passa, por aquilo que é estéril. O filósofo Humberto Roden, ele tem uma colocação que ele diz o seguinte, quando a gente busca a permanência naquilo que é impermanente, a gente se infelicita. Porque aquilo que é impermanente uma hora passa. E quando passar, deixa o vazio de quem depositou todas as esperanças naquilo que é estéril.
Então, daí surge a importância de nós lançarmos metas morais, lançarmos metas espirituais. Dentre elas, eu proporia para vocês, eu faria a proposta de apenas 3 para nossa palestra aqui da noite de hoje. Porque quando eu estava estudando, pensando no que eu ia falar, quando aqui eu chegasse, a espiritualidade falou o seguinte, fala de perdão, auto-perdão e trabalho no bem. Então, eu aproveitando a transição do ano de 2014 para o ano de 2015, em que a gente costuma lançar metas, eu peguei, então vou pegar essas três virtudes, eu vou pegar esses 3 conceitos e propor como meta para o ano de 2015, que seria o perdão, o auto-perdão e o trabalho no bem, e a gente vai comentar cada um deles. Que tal a gente se desculpar com aquela pessoa que a gente não conversa no ano de 2015? Que tal a gente se antecipar para com aquela pessoa que não nos apresenta uma afinidade muito grande, e a gente vira a cara, a gente não quer saber de conversar? Que tal ser mais cordial com esse tipo de gente e propor como meta para o ano de 2015 esse exercício de se antecipar ao outro, de perdoar aquele que me fez mal, de perdoar aquele que me feriu? Vamos lançar isso como meta também, né? Porque às vezes as pessoas, eu converso com muitas pessoas que dizem o seguinte, quando chega no dia 30, dia 29 de dezembro, eu gosto de pagar todas as minhas contas para mim passar para o ano seguinte zerado, livre de débito. Não quero passar devendo nada para ninguém, no sentido financeiro, evidentemente. Mas só que quanta dívida consciencial a gente ainda não tem? Quer dizer, a gente quer se livrar das dívidas materiais para chegar no outro ano zerado, limpo, mas que tal também chegar com a consciência limpa? Com a consciência sem pendência? Então, se antecipar no exercício de perdoar o outro é papel fundamental para aproveitar essas energias de renovação do ano que entra. A gente desculpar, a gente se antecipar com aquele familiar, muitas das vezes, que a gente não conversa. Porque a gente tem um vício terrível de tirar fotografia psíquica daquelas pessoas que nos fazem mal. O que é fotografia psíquica? É quando alguém pisa no meu calo hoje, quando alguém comete arbitrariedades contra mim no dia de hoje, aí eu vou e tiro uma fotografia daquele alguém, naquele momento. E aquela fotografia eu mando revelar e continua comigo. E eu carrego aquela fotografia de quem me feriu, de quem me maltratou. E às vezes aquela pessoa mudou, aquela pessoa já é outra, aquela pessoa já evoluiu, aquela pessoa já se arrependeu do que fez, mas a gente continua com a mesma fotografia daquele que nos feriu, daquele que nos maltratou. E às vezes a pessoa já está longe, e a gente olhando para a mesma fotografia de quem já não é o mesmo daquela fotografia. Vocês querem ver um exemplo? Se a gente for lembrar de Judas Iscariotes, né? Se Judas Iscariotes entrasse por esse salão, qual seria o primeiro pensamento ao olhar para ele? Sem mentir, hein, gente? Traidor, não é? Traidor. Por quê? Porque a fotografia psíquica que a gente tirou dele foi essa. Só que Judas Iscariotes hoje já é um espírito de escol. Judas já é um espírito luminoso que ascendeu em esferas crísticas. Mas nós ainda continuamos com a mesma fotografia psíquica dele na condição de traidor. A gente faz isso também com as pessoas que nos ferem. A gente tira uma fotografia psíquica e continua com aquele retrato revelado de quem muitas das vezes já mudou. Vamos procurar perdoar? Rasgar essa fotografia que a gente guarda com a gente e prosseguir adiante? Uma das metas. A segunda meta seria aquilo que a gente já começou a responder ali no Pinga Fogo, né? No Perguntas e Respostas, aliás, que seria a questão do auto-perdão.
A questão de nós perdoarmos a nós mesmos para o ano que entra. Porque se nasce um desagrado também daquilo que a gente observou, da retrospectiva que a gente fez, também surge a esperança de ser a cada dia melhor, de fazer diferente. Então, por que não nos perdoar pelaquilo que a gente fez? Por que ainda continuar com a culpa presente em nossos corações? Vamos nos perdoar. Vamos aceitar o erro como sendo uma etapa da evolução necessária para o meu crescimento espiritual. Vamos aprender com o erro, crescer amadurecendo e procurando fazer diferente com a experiência que ficou daquele desatino. Então, auto-perdão surge a partir do momento em que a gente se conscientiza disso, que a gente ainda tem muita trajetória evolutiva pela frente, né? Que a gente ainda é criança espiritual. Nós não podemos, como Paulo de Tarso, afirmar, quando era criança, pensava como criança, me portava como criança, falava como criança. Quando atingi a idade adulta, abandonei as coisas próprias de criança. Paulo de Tarso não estava falando da idade física, ele estava falando da idade espiritual, da qual ele já tinha atingido a maturidade, mas que a gente ainda está no período infantil, e ainda faz coisas de criança. E se não haver auto-perdão, é impossível o nosso movimento de evolução. Então vamos deixar a culpa de lado, a gente errou, mas vamos procurar fazer igual a música, né? Sacudir a poeira, dar a volta por cima, né? E prosseguir adiante, nos reconhecendo ainda crianças. Tem um episódio da minha vida, que eu peço permissão para contar, que eu tinha de 7 para 8 anos, e eu gostava muito de bicho, desde inseto até dinossauro. Me encantava muito. E eu era muito curioso. E um dia, eu perguntei para minha mãe o seguinte: mãe, da onde vem o mel? O mel sai da bundinha da abelha, mãe? Lembro disso até hoje, ficou marcado. Minha mãe, eu sei que minha mãe deu risada, falou assim: não, meu filho, o mel não sai da bundinha da abelha, não. E me deu uma resposta qualquer que não me satisfez. Tá certo? Aí, em um dia, eu vi uma abelhona desse tamanho do alpendre da casa da minha avó, andando no chão, com a bunda desse tamanho levantada para cima. Eu falei assim: nossa, deve estar cheio de mel. Fui lá apertar a bunda da abelha, tomei uma ferroada terrível. Saí gritando, chorando, entrei dentro de casa, minha mãe perguntou assim: meu filho, o que foi? Eu falei: apertei a bunda da abelha para ver se saía mel. Minha mãe não sabia se ria ou se chorava comigo. E eu fiquei com aquela experiência. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque os nossos erros, os nossos equívocos, que por hora é motivo de culpa, que por hora é motivo de sofrimento, com o nosso amadurecimento através do auto-perdão, lá na frente a gente vai olhar para eles como um simples apertar da bundinha de abelha, que nos ferroou no sentimento de culpa em um determinado momento, mas que hoje eu já tenho um amadurecimento pela experiência vivida, pela experiência que eu atravessei. Então vamos nos perdoar e vamos lançar como meta o auto-perdão também para o ano de 2015. Terceiro e último, seria o trabalho no bem. O trabalho no bem encerra, pessoal, tudo isso que a gente já falou. O trabalho no bem retifica a nossa caminhada. Então, que tal a gente procurar desenvolver algum trabalho caritativo, a fim de que a gente possa se promover, desenvolver as nossas qualidades espirituais, nos sensibilizando com a dor do outro. Vamos procurar fazer o bem também, suando a camisa. Chico Xavier, ele diz o seguinte: só existe uma forma da gente evoluir, aliás, que é por desidratação. Desidratação. Inclusive com esse calor aqui, eu estou desidratando muito. Que ele fala o seguinte: que é pelo suor ou é pelas lágrimas. A gente só evolui desidratando. Pelo suor do trabalho no bem, ou quando a gente não escolhe o suor do trabalho no bem, pelas lágrimas da dor que nos visita. Então que nós possamos escolher o trabalho no bem, a fim de que a gente possa se melhorar
dando saltos maiores na nossa evolução, com a consciência que a gente já tem de melhoria íntima. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, que a evolução é muito lenta, de uma existência para outra, a gente evolui muito vagarosamente. Mas não, a gente evolui devagar no sentido das nossas perspectivas divinas enquanto espíritos imortais. Mas a gente evolui depressa sim, quando a gente se conscientiza de nós mesmos e das nossas necessidades espirituais. Pensem em vocês, aqui ó, só para dar um exemplo. Pensem em vocês como é que vocês eram 10 anos atrás. Compara com o que vocês são hoje. Pensem em vocês, para os mais antigos, como vocês eram há 20 anos atrás. Agora analise como vocês são hoje. Vocês não se identificam como sendo uma pessoa melhor? Uma pessoa mais preparada? Uma pessoa com mais qualidades? Eu, às vezes, quando eu lembro muito distante assim, eu até me envergonho, eu falo, como que eu pude ser bobalhão desse jeito? Né? Então, hoje, eu represento a minha edição mais completa, revista, no meu caso, ampliada, né? De que todas aquelas etapas anteriores que eu já vivenciei ontem. Então, o trabalho no bem, ele nos propicia com que a gente dê saltos maiores na nossa trajetória evolutiva. Então, vamos lançar como meta, para o ano de 2015, esses 3 conceitos, esses 3 imperativos, que são esperançosos, que nos proporcionam paz de consciência pelo exercício. Aristóteles já dizia que a virtude ela é questão de exercício. Então, que a gente passe a exercitar essas nossas qualidades com mais intensidade no ano de 2015. Divaldo Pereira Franco, certa vez, perguntou para Joana de Ângeles o que ele poderia fazer para errar menos na vida, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Como fazer para errar menos? Joana de Ângeles falou assim, faça um trabalho de oração, de introspecção, para cada circunstância que te apareça, e se pergunte, o que Jesus faria se fosse eu? O que Jesus faria no meu lugar, nessa situação, nessa escolha? O que Jesus faria? Essa pergunta é desconcertante, se a gente for trazer para a nossa vida. Essa pergunta é constrangedora. Se a gente está com aquele impulso de dar uma resposta áspera para alguém, e a gente para e se pergunta, o que será que Jesus faria nesse momento? Quando a gente está prestes a dar vazão a um impulso negativo, que está quase tomando conta de nós, o que Jesus faria nesse momento? É uma pergunta desconcertante, mas que a gente tem que se exercitar para fazer. E que esse possa ser um caminho, que esse possa ser um meio para novas vitórias, para novas conquistas no ano de 2015. Tá certo? Essa é a mensagem que a gente deixa na noite de hoje para vocês. Eu espero que com isso vocês possam levar muita paz para os seus lares, principalmente, porque os primeiros atingidos pelas nossas transformações, invariavelmente, têm que ser os nossos familiares. A nossa prática primeira tem que ser dentro de casa. Por que tem que ser dentro de casa? Porque é o nosso primeiro laboratório das experiências educativas de crescimento espiritual. É lá que se reencontram espíritos que antes foram antipáticos, mas que hoje estão juntos para que eles possam se tornar espíritos afins, espíritos simpáticos. Então vamos procurar levar isso primeiramente para dentro de casa, porque seria também uma atitude incoerente, muito da nossa parte, tentar fazer o bem fora de casa, sendo que ali dentro tem muita necessidade, né? Isso já denota um usar máscara, né? Então vamos voltar o olho lá para dentro de casa, onde ninguém pode nos ver, né? Que lá que vai estar a nossa verdadeira caridade, nesse processo de construção emocional, de construção sentimental
e de construção intelectual. Eu deixo aqui o meu abraço carinhoso a vocês, né, desejando que a gente tenha um ano novo, fazendo tudo novo, tá? Um ano novo fazendo tudo novo, e não tudo de novo, tá? Existe uma diferença entre fazer tudo novo e fazer tudo de novo. Que a gente procure fazer no ano novo, tudo novo. Que nós vamos perceber que com esse esforço de sermos a cada dia mais conscientes, a vida nos abrirá portas, a vida nos abrirá caminhos que por hoje permanecem obscuros na nossa visão. Muita paz, que Jesus abençoe os nossos corações e até uma próxima oportunidade.